Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e eu serei seu companheiro nesta jornada de estudo, reflexão e aplicação dos conhecimentos do Espiritismo. Se você gostar do que ouvir, por favor, se inscreva nos nossos canais, siga as nossas páginas e, principalmente, mande este podcast para alguém. E hoje, meus queridos amigos e amigas, falaremos de um tema que está contido no capítulo 21 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Os falsos profetas, as árvores e os frutos. Em um mundo com tantas vozes, com tantas ideias e tantas promessas, como saber em quem nós podemos confiar? Como distinguir o que é verdadeiro do que é falso? E talvez até pensarmos como que nós podemos evitar que nós nos tornemos, entre aspas, árvores de maus frutos. Vamos refletir juntos. No Evangelho de Mateus, Jesus nos orienta com clareza quando ele fala: guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Essa é uma diretriz do nosso querido Mestre Jesus, muito prática, muito clara, quando ele fala dos frutos. Podemos ver que o nosso Mestre não fala reconhecereis pela palavra, ou reconhecereis pela aparência, ou pelo discurso bonito. Não, ele é bem categórico, ele fala pelos frutos. Similarmente, temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, quando o Mestre fala o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Ainda aqui na Bíblia nós temos esses ensinamentos tão profundos que o nosso Mestre nos legou, fazendo essa analogia dos frutos, das árvores, e como conhecer então a árvore pelo quê? Pelo fruto que ela produz. Em sua bondade infinita, o nosso querido Mestre ainda nos alerta para que nós tenhamos cuidados para aqueles que tentam nos seduzir, porque ele fala que muitos virão no nome dele. Haverão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Ele ainda é mais direto e diz o seguinte: então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Essas passagens estão em Mateus, capítulo 24, estamos também em Marcos, capítulo 13. Portanto, o Mestre, querido, foi muito categórico nessa alusão à questão da árvore, à questão do fruto, a questão dos falsos profetas que tentam ludibriar o mundo. Interessantemente, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, comenta como que aos profetas era dado esse dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, mas ele fala no sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação. Por quê? Porque ela refere-se a todos aqueles que são enviados de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Mas, de certa forma, esses falsos profetas, entre aspas, esses falsos líderes, não se encontram apenas em religiões ou em movimentos espirituais. Nós temos profetas encarnados, temos profetas desencarnados, inclusive, espíritos que são muitas vezes enganadores
E isso faz com que nós tenhamos ampliada a nossa necessidade do quê? De vigilância, para que nós não nos enganemos por esses falsos profetas, sejam encarnados ou desencarnados. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos em ver esses falsos profetas é que nem sempre eles parecem falsos. Muitas vezes vão se apresentar com um discurso bonito, com um conhecimento aparente, um carisma tremendo, mas é aí que nós temos que parar e olhar o quê? Os frutos. E é isso o que importa. O nosso mestre querido utilizou essa metáfora em mais de uma ocasião. É uma metáfora simples e poderosa quando ele fala: uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore má dá maus frutos. Parece até uma coisa meio óbvia, mas é para que nós não nos confundamos quando nós vamos observar com atenção. Claro que isso exige tempo, exige um certo discernimento da nossa parte para tentar entender se aquele fruto é um fruto bom ou mau e aí assim entender um pouco mais sobre a árvore. Esses falsos profetas não necessariamente, como eu mencionei, estão inseridos em movimentos religiosos. Eles podem aparecer como pessoas, por exemplo, influenciadores que espalham ódio, a desinformação, ou líderes que usam o nome de Deus para benefício próprio e não necessariamente sendo líderes religiosos, por sinal. Pessoas que pregam o bem, mas que vivem o contrário. E o que seriam esses frutos, então, dessas árvores? Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, na visão espírita, esses frutos podem ser considerados essas atitudes que essas pessoas têm e que nós temos também, os comportamentos, que efeito que eles geram nas pessoas e qual que é a consequência moral dessas ações, dessas atitudes. Então não é o que alguém diz necessariamente, é o que alguém faz e o impacto que isso causa, a intenção por trás daquela atitude. Quando nós conseguimos desvendar a intenção, muitas vezes se torna difícil a tarefa de desvendar, mas basta que nós olhemos com um pouco de atenção e fiquemos vigilantes. Conseguiremos sim receber ajuda e desvendar um pouco melhor sobre o teor daqueles frutos daquela árvore. Vamos tentar pensar juntos como que nós podemos trazer essa ideia para a nossa vida cotidiana. Eu trouxe alguns pontos aqui. Primeiro, avaliando quem nós seguimos. Sim, antes de seguir alguém, seja profissionalmente, pessoalmente ou até espiritualmente, vamos nos perguntar o que essa pessoa está promovendo. Ela está promovendo bem? Ela está gerando paz ou está gerando conflito? Ela está inspirando o crescimento ou ela está inspirando a divisão? Observemos os frutos. Número 2, dentro das redes sociais, claro, é uma ferramenta que nós utilizamos hoje em dia. Somos constantemente expostos a opiniões. E nem tudo que parece verdade é verdade. Então vamos tentar ter um senso crítico, vamos ter uma reflexão antes de compartilhar algo e ter uma responsabilidade também com aquilo que consumimos, lembrando que nós estamos sendo influenciados a todo tempo pelo mundo espiritual. E falando no mundo espiritual, eu trouxe aqui, nem toda mensagem espiritual vem do bem. Nós temos isso neste capítulo onde Allan Kardec menciona sobre esses espíritos enganadores. Porque não é o fato de alguém ter morrido, o corpo físico ter morrido e a pessoa, o espírito, ter passado para o outro lado da vida, que necessariamente se tornou anjo ou anja e vai ser um espírito do bem, de forma alguma. E aí que nós temos que entender se aquela comunicação, aquele espírito, as mensagens que são passadas, elas contêm humildade, contêm coerência, incentivam ao bem. Tem uma ausência de orgulho ali, porque se há vaidade, se há uma imposição ou até mesmo uma superioridade, desconfie.
E no ambiente de trabalho também, porque alguém pode até falar bonito sobre a ética, mas agir de forma desonesta, de forma contrária àquilo que ela prega. A coerência vai revelar então essa verdade. Então, observemos a ação muito mais do que necessariamente aquele discurso bonito, feito de forma eloquente por aquela pessoa tão apresentável. Por último, eu acredito que nós podemos observar a nós mesmos também. Que frutos que eu estou produzindo? Como eu falei antes, as minhas atitudes estão gerando paz naqueles que estão ao meu redor, compreensão, estão incentivando o crescimento ou elas estão gerando conflito, julgamento, desequilíbrio, etc. Como que nós podemos desenvolver o discernimento quando estamos analisando esses frutos? É algo que é construído. Devemos estudar, refletir, observar com calma e não se deixar levar pela emoção imediata, porque muitas vezes os falsos profetas, principalmente aqueles espíritos que são esses falsos profetas, quando vão se comunicar ou vão tentar passar algo, trarão uma emoção muito forte, trarão às vezes uma recomendação de um certo ritual, uma extravagância. Nisso já devemos então desconfiar. Precisamos, meus queridos amigos, queridas amigas, alinhar a razão e o sentimento. O guia espiritual que realmente atua em nome do Cristo é aquele que vive o que ensina, aquele que é humilde, aquele que não busca vantagens terrenas e que sempre promove o bem. É a pessoa que não se impõe, é a pessoa que serve. E claro que nós temos que ter cuidado com o julgamento precipitado também, porque observar esses frutos não significa julgar com dureza ou sermos injustos, porque todos nós estamos em processo de aprendizado. Todos nós cometemos erros. O objetivo não é condenar, é compreender o teor, como eu falei já, a qualidade daqueles frutos e escolher melhor. De uma forma resumida, como que nós podemos aplicar? Primeiramente, observando mais do que ouvindo. A verdade está nas atitudes, como eu já falei, observemos as ações. Número 2, sejamos coerentes, alinhando a palavra com as ações. Número 3, desenvolvendo, como eu já disse também, o senso crítico, porque nem tudo que parece bom é de fato bom. Número 4, trabalhando na nossa reforma íntima para que os nossos frutos também sejam frutos muito bons. E por último, escolhendo boas referências, caminhando com quem de fato inspira o bem. Queridos amigos, queridas amigas, em um mundo tão cheio de vozes clamando pela nossa atenção, o discernimento é uma proteção que nós temos. Mas mais do que ficar cuidando só de identificar o falso fora, o fruto ruim que está lá fora, é essencial transformarmos também o que está dentro de nós, porque nós somos uma árvore, todo dia, a todo momento também estamos produzindo frutos. Que tipo de fruto nós temos oferecido ao mundo? Muito obrigado, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, pela presença de vocês aqui no podcast Companheiro Espírita, neste episódio número 47 já. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe ela, por favor, com alguém que também busque viver com mais consciência da verdade. Espero encontrar vocês no próximo episódio, segunda-feira que vem. Até lá, permaneça em paz, cultive bons frutos e siga caminhando passo a passo, com sinceridade e luz. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.